Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Nixon Rocha, estou aqui mais uma vez para compartilhar um texto bíblico com vocês. Hoje nós vamos compartilhar sobre uma coisa que está tirando o sossego das pessoas, que é a solidão. Em tempo de quarentena, muitas pessoas estão sozinhas em casa. Os nossos idosos e pessoas que moram sós estão muito tempo sozinhos. Esse é o assunto do nosso vídeo hoje. Como vencer a solidão em tempo de quarentena. Mas antes disso, eu peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, deixar seus comentários no final. Não esqueça de apertar no sininho também para que você fique sabendo quando nós postarmos novos vídeos. O texto bíblico que nós queremos compartilhar hoje está em 1 Reis, no capítulo 19. Nesse capítulo 19 fala um pouco da história de Elias, um profeta de Deus, um homem que servia a Deus e que depois de muitos desafios, depois de ter vencido o desafio com os 450 profetas de Baal, Jezabel, a esposa de Acabe, o rei de Israel, ficou sabendo dessas notícias, passou a fazer uma perseguição, fazendo várias ameaças contra Elias. Elias, ao saber dessa perseguição e dessas ameaças, ele ficou com medo e se escondeu, fugiu para o deserto. Vamos ler apenas alguns versículos do capítulo 19 de 1 Reis. Diz assim o texto bíblico a partir do versículo 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. E procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um sussurro e suave brisa. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Versículo 15. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unja a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nice, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Cefate, ungirás profeta em teu lugar. Versículo 18. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Meus irmãos e irmãs, esse texto nos ensina lições preciosas ainda hoje. Elias estava triste e estava com medo, porque ele se sentia perseguido e ameaçado por Jezabel. Ao mesmo tempo, ele estava decepcionado com todas as pessoas ao seu redor, com o povo de Israel, porque havia esquecido de Deus. Além disso, Elias achava que ele era o único que servia a Deus, era o único que fazia a coisa certa. Essas três coisas fizeram com que Elias ficasse muito triste e passasse a fugir. Ele fugiu primeiro para o deserto. Lá no deserto ele encontrou um anjo. O anjo apareceu para ele e por 2 vezes ofereceu comida, um pão assado e água. E o anjo pediu para que ele se levantasse, comesse e prosseguisse a sua viagem, porque tinha um caminho longo. Depois que Elias come e se levanta, ele encontra uma caverna, e nessa caverna ele entra. E Deus aparece para Elias nessa caverna e pergunta: O que você faz nessa caverna, Elias? O que você está fazendo nessa caverna? Vamos pensar sobre isso. Quantas pessoas hoje não vivem assim,
trancadas, presas numa caverna mental, a caverna mental da solidão. Muitas pessoas estão vivendo em quarentena e talvez algumas se sintam muito solitárias por conta disso. Nós temos muitos idosos que estão isolados, muitas pessoas que estão dentro de uma casa há muitos dias. Vamos pensar sobre isso. O isolamento de Elias se dava porque ele estava com medo, ele estava fugindo da perseguição e das ameaças de Jezabel. Ele estava decepcionado com todas as pessoas ao seu redor e ele achava que era o único que estava fazendo a vontade de Deus. Ele achava que era a única pessoa fazendo a coisa certa. Vamos pensar sobre isso? Muitas vezes as pessoas acham que estão sendo perseguidas ou que alguém não gosta delas e às vezes nutrem esse sentimento e se entristecem por conta disso. Outras pessoas se isolam porque se sentem decepcionadas, se afastam das pessoas porque são machucadas, magoadas por alguém e se isolam também. E outros se isolam porque acham que talvez estejam sozinhos no mesmo propósito, acham que talvez sejam as únicas pessoas fazendo a coisa certa. Essas três coisas fazem com que pessoas possam se isolar. Nós estamos vivendo num tempo de quarentena, onde somos obrigados a nos resguardar, a evitar o contato e o relacionamento físico com outras pessoas. Mas isso não deve ser motivo para que nós estejamos sós. Esse texto bíblico nos ensina várias maneiras como fugir da solidão, como vencer a solidão mesmo estando aparentemente sozinho. Como vencer a solidão numa quarentena? O texto que acabamos de ler nos apresenta vários conselhos que podem nos ajudar. Primeiro, levante e coma. Vejam só, o anjo aparece para Elias no meio do caminho e diz para que ele levantasse e comesse. O que queria dizer isso? Ele deveria reagir, ele deveria se fortalecer, ele deveria cuidar de si mesmo. Pense nisso, essa é a primeira coisa que você deve fazer para sair da caverna da solidão. Reaja, se alimente, faça alguma coisa útil por você, não se entregue, não aceite a ideia de ficar isolado. O texto também nos traz uma segunda lição muito importante. Os versículos 9 e 13, Deus aparece para Elias lá dentro da caverna e diz para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Essa pergunta é útil para nós. Essa pergunta é útil para todas as pessoas que sofrem solidão hoje. O que você está fazendo dentro dessa caverna mental? Isso vai te ajudar? Isso está te ajudando? Isso tem sido positivo? Claro que não. Isso não é edificante. Isso não te ajuda em nada. E Deus pergunta isso para Elias duas vezes, no versículo 9 e no versículo 13. Ele pergunta a você também: o que você está fazendo dentro dessa caverna mental? Sai dela, pensa sobre isso, reflete sobre isso e reaja. Nós também queremos compartilhar uma terceira lição sobre esse texto. Sai e veja o que Deus está falando e a forma diferente como Ele está falando. Nós vimos que quando Deus apareceu a Elias na caverna, Ele pede que ele saia da caverna e que ele possa se colocar em cima do monte e ver aquilo que estava acontecendo. E olhem só o que acontece. Vem um forte vento e Deus não estava no forte vento. Vem um grande terremoto e Deus não estava no terremoto. Vem fogo e Deus não estava no fogo. E depois veio um sussurro de uma brisa suave. Às vezes queremos que Deus fale a nós de uma maneira que nós imaginamos. Talvez com vento forte, talvez com terremoto ou com fogo. Mas Deus escolhe falar a nós da forma como lhe apraz. Deus não é obrigado a falar conosco da forma como imaginamos. Talvez Deus tenha falado com você de uma maneira diferente do que você esperava. Mas pense sobre isso. O importante é escutar aquilo que Deus está te dizendo, aquilo que Deus está te orientando. Queremos também compartilhar uma quarta lição sobre esse texto. O versículo 15 diz o seguinte:
volta ao teu caminho e cumpre as tuas tarefas. Olhem só, para que você saia da caverna da solidão, é importante que você volte ao seu caminho e retome as suas tarefas. Elias era um profeta de Deus, ele trazia a palavra de Deus para as pessoas, ele ajudava as pessoas com aquilo que ele trazia de Deus para as pessoas. Talvez você tenha se fechado em si mesmo, talvez decepcionado com as pessoas ao seu redor, talvez fugindo da perseguição ou dos comentários maldosos de alguém, você tenha se isolado. Deus deseja que você retome o seu caminho. Que caminho você está andando? Ou não está em caminho nenhum, está trancado dentro da caverna? Sai dessa caverna, retoma o teu caminho com Deus, continua fazendo aquilo que você estava fazendo. Seja uma bênção para a vida das pessoas, ajude as pessoas. Por fim, quero compartilhar uma quinta lição sobre esse texto. Saiba que você não é a única pessoa fazendo a coisa certa. Existem várias outras pessoas iguais a você. O texto no versículo 18 mostra que Elias estava errado, ele não estava sozinho. Em 2 vezes ele diz para Deus que ele estava sozinho e que todas as pessoas abandonaram a Deus e que ele era a única pessoa que servia a Deus e que ele era zeloso. De fato ele era zeloso, mas ele estava errado quando pensava que ele era a única pessoa que estava servindo a Deus. E o versículo 18 mostrou que ainda existiam mais 7.000 pessoas, tais quais a ele estavam servindo a Deus. Elias assim estava errado, ele achou que estava sozinho. Você não está sozinho, você tem a ajuda de Deus e você tem outras 7.000 pessoas, milhões de pessoas que pensam como você. Talvez você esteja se lamentando, querendo ficar preso dentro de uma caverna, a caverna da solidão. Talvez você esteja decepcionado com tantas pessoas ao seu redor. Esqueça disso tudo e pense naquilo que Deus falou para Elias, porque isso serve para você também. Reaja, levanta, come, cuide de você mesmo, escute o que Deus está falando, reflita sobre estar dentro dessa caverna, como improdutivo é estar dentro dessa caverna. Aceite aquilo que Deus está falando da forma diferente como Ele está falando. Volta ao teu caminho, volta a fazer aquilo que Deus deseja que você faça. Você não precisa nem sair de casa para isso. Você pode até fisicamente estar sozinho, mas você não está sozinho, porque Deus está com você. E existem outras pessoas que também estão com você, mesmo que não seja fisicamente, mesmo que você esteja aí na sua casa ou no seu apartamento isolado, sem ninguém, vivendo esse tempo de quarentena, mas saiba, você não precisa estar nessa caverna mental da solidão. Você pode sair dessa caverna mesmo estando isolado de outras pessoas, porque a solidão muitas vezes é apenas um estado mental. Você pode vencer esse tempo de quarentena. Você não está sozinho, nós estamos todos com o mesmo pensamento, com o mesmo propósito, juntos na esperança que Deus há de nos dar dias melhores e logo logo poderemos nos reencontrar, nos abraçar novamente. Tudo isso vai passar. Saia dessa caverna, veja o dia bonito que tem lá fora, veja as coisas boas. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com outras pessoas, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários também. Me diga, você que ouviu essa mensagem hoje, você está sozinho na sua casa, no seu apartamento? Deixa a mensagem aqui, quero saber se você está só. O que você achou disso? Aperte no sininho também para que você possa receber novas mensagens quando chegarem. Assim você não vai perder nenhuma das mensagens. Que Deus nos abençoe. Um abraço para vocês. Até o próximo vídeo.